A paz seja com todos os irmãos da Igreja de Deus e também aos ouvintes da Santa Palavra de Deus. Vamos a mais um estudo de hoje, trazendo como texto base Provérbios capítulo 6, verso 32. Assim, o que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Aquele que faz isto destrói a sua alma. O título é Cumplicidade Conjugal e Divórcio. Objetivo: abordar assuntos relacionados ao casamento e à infidelidade conjugal. Explorar biblicamente a questão do divórcio, um dos temas mais presentes e prejudiciais na vida familiar da atualidade. Como povo de Deus, é nosso dever estar sempre atento aos ensinos da Santa Palavra. Por falta de conhecimento bíblico e de temor a Deus, muitos casais cometem erros que podem comprometer a saúde espiritual de toda a família e até levá-lo à ruína total. No caso de separação, quem mais perdem são os filhos. Juntamente eles que geralmente não têm culpa pela falta de união dos pais. É muito importante que o casal lute unido pela saúde do casamento, pois a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Após o casamento, os cônjuges se tornam uma só carne, disse Jesus, e o homem não tem poder para separar. A lei de Deus não determina que o casal não se divorcie. Ela vai além, diz que não cometa adultério, atacando o mal pela raiz. A preocupação de Deus não é com o divórcio em si, mas com a infidelidade. Em suma, se o casal teme a Deus e procura obedecer aos seus mandamentos, nunca surgirá a ocasião para o divórcio. Vigiai, estais firme na fé, portai-vos veronilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. 1 Coríntios capítulo 16, verso 13 e 14. A separação, na verdade, pode ser física, onde o casal se separa e cada um segue seu caminho. Pode ser pela quebra da comunhão, em que o casal está junto, mas o vínculo do matrimônio já está rompido pela infidelidade de uma das partes. Neste interim, a separação já é consumada. A certidão do divórcio, nestes casos, seria somente para a oficialização perante as leis humanas. O Deus de Israel odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Malaquias 2, verso 16. Por que disse Deus que odeia o divórcio? O conceito religioso sobre o casamento é envolto em grande equívoco, especialmente em caso de dissolução da união. A afirmação bíblica de que Deus aborrece o divórcio leva muitos a evitar a separação, mesmo em caso de infidelidade. Ora, qual é o pior diante de Deus? O divórcio, que simplesmente oficializa a separação, ou o adultério, que provoca a separação, que quebra o do mandamento não adulterarás, e leva à dissolução do corpo, desfazendo-se a união dos dois em uma só carne. Mas o divórcio é simplesmente oficialização burocrática da separação? Mas Deus aborrece o divórcio onde não houve a quebra do mandamento, visto que, neste caso, o repudiado seria induzido ao pecado em função da separação.
Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. Mateus 5:32. Como entender? O que Deus ajuntou não o separe o homem? A pergunta dos legalistas a Jesus era se a mulher pode ser repudiada sem um motivo justo. É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Mateus 19:3. É preciso ter em mente que a quebra do mandamento não adulterarás, Êxodo 20, verso 14, não é qualquer motivo. Por muito menos do que isto, na lei de Moisés, o transgressor morria sem perdão. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar no Filho de Deus. Hebreus 10, 28, 29. Neste caso, a comunhão conjugal também já está desfeita perante Deus. Assim, a união do primeiro corpo já foi rompida pelo pecado quando um dos cônjuges se ajuntou a outra pessoa, formando um segundo corpo com ela. Já não há mais dois, uma só carne, porque o adultério já formou outro corpo com a pessoa com quem se ajuntou. Por outro lado, não há como estar ligado a dois corpos ao mesmo tempo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? 1 Coríntios 6, 16. Que importância tem a lei de Deus para a vida do casal? Nada está acima da lei de Deus. O mandamento que diz não adulterarás tem o mesmo peso de não matarás. Cristo também diz, no princípio não foi assim. Ora, Cristo evoca o princípio, certamente quando Deus uniu o primeiro casal no Éden. Gênesis 2, verso 18. Conclui-se que a melhor coisa é a reconciliação e viver em obediência aos mandamentos de Deus. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Provérbios capítulo 5, verso 18. Que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Buscar todos os dias até te encontrar. Hoje eu quero em Deus segurar. Quando teu anjo aqui for passar, nem que eu tenha com ele lutar, não soltarei sem me abençoar. Todos os dias até